Ao amanhecer, em um campo verde ao redor de Jerusalém, os discípulos se reuniam, envoltos em tristeza e desespero pela perda de Jesus. O ar estava pesado de dúvidas. As memórias da crucificação ainda ecoavam em seus corações, tornando o ambiente opressivo e silencioso. Um deles, com os olhos marejados, lembrou-se das promessas de Jesus. Aquela lembrança ofereceu um fio tênue de esperança entre eles. Enquanto o sol subia, uma leve brisa soprava, como se o próprio céu estivesse ouvindo as súplicas silenciosas dos que ali estavam. O desespero começou a se misturar com a expectativa. Uma promessa não cumprida ainda pairava como um mistério na essência de sua fé. Em meio a tudo isso, uma sensação de transformação começava a despertar. Seus corações anseiam por um milagre que parecia distante. Os raios de sol filtravam-se entre as nuvens, enquanto Maria Madalena e outras mulheres se dirigiam ao túmulo, carregando as especiarias. À medida que se aproximavam, sentiram uma onda de inquietação, questionando como moveriam a pesada pedra que selava o sepulcro. Maria Madalena, com fervor, sussurrou palavras de esperança, recordando o que Jesus prometera: "Dentro de 3 dias, levantarei este templo." Assim que chegaram ao sepulcro, notaram que a pedra havia sido removida e a entrada estava aberta, revelando a escuridão do interior. As mulheres se entreolharam, sem saber se deviam entrar ou permanecer a observar, um misto de medo e curiosidade no ar. Com coragem, Maria decidiu atravessar a entrada e adentrou, clamando ao Senhor. Mas o sepulcro estava vazio, nada restava. Dentro do sepulcro, apenas as faixas de linho permaneciam, como testemunhas silenciosas do que acontecera. Um milagre estava prestes a ser revelado. Em meio à solidão, 2 anjos apareceram, reluzentes e majestosos, com vestes brancas como a luz, anunciando a ressurreição de Jesus. "Ele não está aqui, ressuscitou!" exclamaram os anjos, e essas palavras ecoaram nos corações das mulheres, trazendo nova esperança. Maria, atordoada, correu para contar aos discípulos. Sua alma ardia de fé renovada, lembrando-se das promessas que Jesus havia feito. Lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de alegria, pois a mensagem da ressurreição começava a se espalhar. A fé renascia. Assim, o dia amanhecia com nova esperança, um testemunho de que, mesmo na dor, Deus cumpre suas promessas de redenção e vida eterna. As mulheres, com corações acelerados, corriam em direção aos discípulos, os pés descalços, tocando a poeira quente da estrada. Maria Madalena, determinada, liderava o grupo, suas mãos entrelaçadas com as de suas companheiras, buscando conforto na união. A mensagem do encontro no sepulcro fervilhava em suas mentes, como um refrão de esperança, esquecido em meio à dor da perda. Ao chegarem à casa onde os discípulos estavam, a tensão no ar era palpável, misturando medo e expectativa. Maria e as outras mulheres pararam em frente à porta, ofegantes, e Maria começou a contar o que vira no sepulcro vazio. Os discípulos, confusos e céticos, trocaram olhares, a incredulidade visível em seus rostos, questionando a veracidade da notícia. Pedro, inquieto, decidiu levantar-se e foi em direção ao sepulcro, desejando ver com seus próprios olhos o que havia acontecido. As mulheres o seguiram, ansiosas e esperançosas, querendo experiências que confirmassem a verdade da ressurreição. O caminho até o sepulcro parecia mais longo agora, as emoções fervilhando enquanto todos imaginavam o que veriam. Finalmente, chegaram ao lugar santificado. O túmulo estava vazio, o chão ainda marcado pela luz do amanhecer. Pedro olhou para dentro e viu o lençol que antes cobria Jesus, dobrado, um sinal claro de que algo extraordinário havia ocorrido. Naquele momento, a incredulidade começou a se dissipar. A esperança brotava como flores na primavera.
As mulheres se entreolharam, um brilho de fé iluminando seus rostos. Estavam prestes a experimentar um novo significado para a vida. Enquanto isso, os discípulos, em discussões fervorosas, tentavam entender as palavras das mulheres sobre a ressurreição. A tensão aumentava, pois dúvidas continuavam a pairar sobre a verdade dos relatos que chegavam de Maria e suas companheiras. Mas, no fundo, uma chama de esperança começou a arder, provocando questionamentos sobre a possibilidade da ressurreição. Maria, decidida, lembrou das promessas de Jesus sobre a vida eterna e a ressurreição, alimentando sua fé. Ela chamou os discípulos para que olhassem para além da dor, para vislumbrar um futuro repleto de vida e esperança. As palavras de Maria ecoaram nas mentes dos discípulos, despertando algo que antes parecia adormecido em seus corações. E assim, a mensagem da ressurreição começa a se espalhar, uma onda de esperança atravessando as vidas dos presentes. Um a um, os discípulos começaram a deixar de lado suas dúvidas, permitindo que a verdade da ressurreição entrasse em seus corações. O tempo de luto se transformava em um momento de celebração, à medida que sementes de fé começavam a germinar. Naquele dia, após a ressurreição, uma nova era da fé começava, selando um compromisso com a esperança e a redenção. A história da ressurreição se espalharia por toda a terra, um testemunho eterno das promessas de Deus e de seu amor. Os discípulos, perplexos e emocionados, estavam reunidos em uma sala fechada. A dúvida ainda pairava entre eles. De repente, diante deles, apareceu Jesus, glorioso e resplandecente, trazendo um ar de paz e alívio. Ele disse: "A paz esteja convosco." Cada palavra era como um bálsamo para suas almas atormentadas. Os discípulos sentiram seus corações aquecerem diante da presença real do Mestre, o ressuscitado entre eles. Jesus, percebendo a incredulidade deles, pediu para tocar suas mãos e ver a marca dos pregos. Os discípulos, tocando as feridas do Senhor, sentiram a certeza da ressurreição e renovaram sua fé. Ali, no silêncio da sala, a fé retornava, mais forte e real do que nunca, como uma chama reacendida. Jesus então os comissionou dizendo: "Ide, fazei discípulos de todas as nações." Cada discípulo, tocado por sua palavra, compreendeu a grandeza do plano redentor de Deus. A sala, antes cheia de dúvidas, agora ressoava com a esperança de um futuro onde milhões conheceriam a verdade. Jesus, com um sorriso, prometeu estar com eles até o fim dos tempos, trazendo segurança e encorajamento. Os discípulos, agora cheios de fé, saíram para levar a mensagem da salvação ao mundo, transformando vidas. Os discípulos se reuniram em um lugar tranquilo, imbuídos da missão de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Eles oraram fervorosamente. Enquanto oravam, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo uma sensação renovadora. A esperança estava palpável entre eles. Pedro, cheio de coragem, levantou-se e falou sobre a importância de compartilhar a boa nova, e todos concordaram com fervor. Decidiram então ir a Jerusalém, onde as multidões aguardavam a mensagem transformadora de Cristo. Seus corações ardiam de fé. Ao chegarem, viram pessoas de diversas origens, buscando respostas. O clima era de expectativa e curiosidade entre as multidões. Com vozes firmes, os discípulos começaram a pregar, compartilhando experiências de ressurreição. A multidão ouviu em silêncio reverente.